Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo agora nas questões trazidas pelo Breve Catecismo de Westminster. Hoje nós vamos refletir sobre o tema abordado nas perguntas e respostas de número 14. Apesar de ser extremamente importante e essencial para nós entendermos a condição humana, a pergunta 14 do Breve Catecismo de Westminster nos apresenta um tema negligenciado, negado e até mesmo alterado na sua concepção, na sua definição pelo ser humano contemporâneo em especial, mas pela espécie humana como um todo, que é o tema do pecado. Pecado parece uma daquelas palavras que estão fora de moda, que são muitas vezes utilizados por críticos da religião como uma espécie de neurose, né, coletiva. Não apenas a religião, como Freud colocava, mas o próprio discurso do pecado. É verdade que este conceito, na boca de alguns líderes mal intencionados ou mal preparados, podem causar muito dano. É verdade que pessoas podem se ver esmagadas por uma consciência de uma transgressão que nunca cometeram. Veem-se torturados, acusados por si mesmos ou pelos outros por questões que não deveriam lhes trazer preocupação. Entretanto, a negação de abusos, a negação, o reconhecimento de que ocorrem abusos no discurso e distorções e que pessoas sofrem desnecessariamente por questões que não deveriam sofrer, não deveria nos levar a negar a realidade bíblica tão importante que a Bíblia chama a atenção, que é quanto ao pecado. A palavra do Senhor nos diz que todos nós pecamos, que não há quem peque. Entretanto, nós precisamos entender precisamente o que é pecado, como discerni-lo. Como identificar a diferença entre uma coisa que eu não gosto, simplesmente, que me incomoda, e aquilo que é condenável por Deus, que é condenado por Deus? Como saber se tal escolha na minha vida se consiste em uma escolha legítima e possível, e outra escolha como sendo pecaminoso? Será que nós devemos nos preocupar em estar agradando a Deus e não pecando sobre questões que são de escolhas naturais humanas, como que roupa usar, a cor, o tom, que curso cursar numa universidade, que cidade eu devo viver? Seria pecaminoso fazer uma escolha em detrimento de outra? De tal maneira que, se eu não entender claramente o que é o pecado, eu poderia estar cometendo pecado sem mesmo saber? Bem, a Escritura Sagrada nos apresenta que, entre alguns sacrifícios que os judeus na Antiga Aliança deveriam oferecer, estavam os sacrifícios pelo pecado oculto, ou mesmo pelo pecado desconhecido. Até mesmo havia o sacrifício por um assassinato que não se foi reconhecida a autoria. Isso nos mostra que o fato de nós não termos a consciência objetiva de uma transgressão, ela deixa de ser transgressão. Da mesma maneira como transgredir ou desobedecer uma lei do nosso país não pode ser alegada a ignorância como motivo de livramento da punição. Alegar desconhecer a legislação não torna o transgressor da legislação uma pessoa isenta ou imune às consequências e até mesmo inocente quanto a ela. É desta forma, ou portanto, por entender esta lógica que remonta ao conceito bíblico, que o Breve Catecismo de Westminster responde à pergunta o que é pecado da seguinte maneira: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Você já deve ter ouvido em algum momento que pecado é errar o alvo, portanto, não atingir o propósito para o qual Deus designou como sendo certo. O catecismo apresenta de uma maneira muito objetiva e clara, até legislativa, a questão do pecado. Se você quiser saber o que é pecado, biblicamente o pecado é não estar conforme à lei de Deus, ou transgredi-la, desobedecê-la em algum ponto.
É claro que para nós entendermos isso, nós temos que entender a natureza da lei, os próprios gêneros de lei que estão envolvidos. Mas as transgressões podem se dar de diversas formas. Podem ser por pensamentos apenas, como nos alertou o nosso Senhor Jesus Cristo, quando desejamos, cobiçamos e queremos fazer aquilo que Deus proíbe na sua palavra, nós transgredimos a lei intencionalmente. Ela pode vir por palavras, transgressões verbais, quando defraudamos alguém ou quando falamos alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Podem ser por ações, atos consumados, ou simplesmente por omissões, por distanciamentos cínicos de realidades perigosas. A Bíblia nos diz em Tiago 2,10 que, pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Qual é o ponto? Obviamente não está dizendo que ao pecar, ao cometer um pecado, desobedecer um ponto, você é considerado transgressor de tudo. Não é como se tivesse cometido um pecado que não cometeu. Mas o ponto que ele está dizendo é, para ser um transgressor, basta cometer um pecado. É claro, para eu ser uma pessoa que quebra a lei, basta eu quebrar uma única lei, um único momento da minha vida. E eu me torno transgressor, tanto quanto quem quebra todos ou muitos. É assim que a Bíblia nos apresenta. Tiago ainda nos diz, em 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se a Bíblia ordena fazer algo, ordena, e eu não faço, eu cometo um pecado. Há uma transgressão da lei, uma desobediência por omissão. E assim a omissão se torna uma comissão, ou seja, uma transgressão real. E João define isso, que bem expressa-se aqui no Catecismo, a definição de pecado em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, alternativas legítimas e possíveis, moralmente válidas, quanto à escolha de um suco ou outro, ou um tênis de uma cor ou outra, não consiste em uma transgressão da lei, porque não há uma desobediência de uma ordem bíblica. Nós não podemos carregar pesos indevidos sobre nosso coração. Já há um alerta claro e objetivo na Escritura para sabermos o que traz glória a Deus ou não. Oremos ao Senhor. Deus bendito, ajuda-nos a termos o nosso coração cheios da Tua palavra, para entendermos mais claramente e precisamente o que traz glória ao Senhor, prazer ao Senhor e que agrada ao Senhor. Para que assim lutemos contra o pecado que nos rodeia e que nos assedia constantemente. Oramos em nome de Jesus. Amém.